A paz do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus aí, amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Deus abençoe o ministério de louvor. Bênção pura. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco pela primeira vez. Eu tenho certeza que Deus já tem falado ao teu coração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 8, verso de número 27. Marcos capítulo 8, verso 27. A minha tradução é King James 1616. Talvez haja uma divergência na tradução. Todos encontraram, amém? Muito bem, verso 27 diz: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, mas alguns dizem Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai
com os santos anjos. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Buscava a Deus inspiração, porque texto tem bastante. Livro 66, mas precisa de inspiração do Espírito. E eu buscava ao Senhor, Deus colocou esse texto no meu coração, e eu derramei lágrimas muito antes de chegar ao culto hoje, pelo que Deus nos ensina através da vida de Jesus Cristo, nessa passagem, como em muitas outras. Existem duas coisas que nós aprendemos no texto que nós lemos. Uma delas está relacionada aos fatos. Os fatos são locais, históricos, declarações públicas. Mas existe um segundo ensinamento que nós aprendemos, porque o primeiro ensinamento, que está relacionado a fatos, pode se tornar obsoleto com o passar do tempo. Porque um fato que ocorreu há 2000 anos atrás, não necessariamente você vai viver o mesmo fato. Então um fato pode servir e servem, mas ele pode se tornar obsoleto. Por exemplo, Jesus estava em Cesareia de Filipe. Quantos aqui estão agora em Cesareia de Filipe? Então este fato para nós é obsoleto. Mas existe um segundo ensinamento neste texto, que está relacionado a princípios. E princípios, ele não se esvairece com o tempo. Fatos se tornam obsoletos. Princípios são aplicados em diversas áreas, em diversos contextos, em diversas áreas da nossa vida. E quando eu lia o texto, Jesus, ele está em uma cidade bastante incrédula, cidade de Pânias, depois que o Sudão árabe assumiu o controle daquela região, ela passou a se chamar Bânias, porque o árabe não sabe falar a letra P. Se você for, aqui tem pouco, mas se você for em São Paulo, no centro ali, você vai ter bastante árabe, e o árabe ele não sabe falar primo, ele fala brimo, brimo com B, tem dificuldade, é igual o piracicabano, que puxa o R assim, né? Você fala, meu Deus. E hoje a cidade é chamada de Bânias, mas nos dias de Jesus a cidade chamava Cesareia de Filipe, para distinguir de uma outra Cesareia, chamada Cesareia Marítima. A Cesareia de Filipe era um lugar onde a incredulidade imperava. Um lugar onde um rabino, na condição de Jesus, ou até com um nível muito mais abaixo de ensino e de reconhecimento, era muito provável que nenhum rabino pisaria os pés dessa cidade. Mas Jesus fez questão de não somente pisar lá, mas interrogar os seus discípulos a respeito de algo que é importante. Jesus não está tratando de fatos, Jesus está tratando de princípios emocionais, no que diz respeito a uma jornada cristã. Se você perceber comigo, quando Jesus chega na cidade,
no verso de número 27, há uma declaração enfática do ambiente, do lugar, da Cesareia de Filipe. E Jesus pergunta aos seus discípulos, dizendo a eles: quem estão dizendo que eu sou? Ou quem eu sou? Os discípulos têm um histórico da murmúria, dos diálogos, e o histórico é: Jesus, está todo mundo dizendo por aí que o Senhor é o João Batista, ou o Senhor é o Elias, o Senhor é um dos profetas, o Senhor é alguém aí dessa turma aí. É o que estão dizendo. Jesus olha para os discípulos: ok, o que estão dizendo, e não se esqueçam do ambiente que ele está, um ambiente muito, mas muito mesmo, fora do contexto de alguém religioso estar ali. Um povo pagão, um lugar de paganismo, onde Felipe, filho do rei Herodes, um dos 3 filhos, que herdou um terço do reino, nomeia essa cidade e constrói nessa cidade um templo pagão a uma divindade chamada Pan. A única ação que ocorria ali, que se fazia ali, era ir adorar esse Deus, porque tinha uma crença ali muito forte. E ali não era um lugar religioso para Jesus estar tratando de fatos. Mas ele pergunta para os seus discípulos, dizendo: quem dizem que eu sou? E agora a pergunta se dirige aos discípulos, e a pergunta é enfática, dizendo: o que vocês pensam, ou o que é, ou quem vocês dizem que eu sou? Pedro se manifesta e diz assim: tu és o Cristo. É uma declaração que tomou conta do mundo, e todo o mundo cristão conhece essa passagem. Mas aqui eu quero trazer com você, eu quero que você pense comigo, entre nessa história, as 2 fases do ministério de Jesus. Eu consigo fazer uma declaração como a de Pedro, caminhando com alguém que agora está ensinando, é o melhor professor, é o rabino de mais destaque em Jerusalém, Galiléia e Judéia, 2 regiões, e na capital do país, o nome que flui da boca dos alunos que aspiram a aprender alguma coisa é Jesus de Nazaré. Então Jesus está no topo dos professores, como se nós pudéssemos pensar hoje, alunos que gostariam, por exemplo, de estudar filosofia. Quais os nomes atuais, contemporâneos que vem à nossa mente? Eu quero estudar filosofia. Fala um nome. Cadê os jovens? Os jovens gostam de estudar, pelo amor de Deus. Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Pondé, são nomes de filósofos bem reconhecidos na contemporaneidade. Se a gente pudesse comparar, era essa espécie. Alguém quisesse saber dos ensinamentos religiosos, Jesus estava no topo da lista. Então, nessa condição, Gustavo, é muito tranquilo dizer: tu és o Cristo. Nessa condição, é muito tranquilo dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Mas Jesus, quando ele ouve isso, perceba que a narrativa continua. E ao invés dele se autopromover pela declaração espiritual de Pedro, ele faz uma reversão do lugar onde Pedro coloca ele. Pedro diz: o Senhor é o Cristo. E aí Jesus começa a dizer: olha, deixa eu dizer para você, eu vou ter que ir para Jerusalém, e os principais sacerdotes vão me rejeitar, os escribas vão me rejeitar, todos em Jerusalém vão cuspir em mim, vão gritar contra mim, eu vou ser chicoteado, eu vou ser humilhado, eu vou ser exposto publicamente,
coisas ruins vão acontecer com a minha pessoa. Muda o cenário, muda a perspectiva de visão, e numa perspectiva dessa o Pedro se incomoda, porque quando ele é o mestre, quando ele é alguém de destaque que não perde para ninguém na sua oratória ou nos seus ensinos e nas suas teses, agora ele está dizendo que ele vai ser humilhado, agora ele está dizendo que ele vai ser envergonhado, agora ele está dizendo que ele vai estar embaixo e não em cima. E aí Pedro se incomoda com a posição que Jesus se coloca e diz assim: mestre, isso aí não vai acontecer com você não, eu não vou deixar. Jesus se posiciona e Jesus está ensinando princípios, e Jesus publicamente olha para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás, adversário, porque você não gosta das coisas que vêm do céu, o seu negócio é das coisas que o homem gosta. E ele continua dizendo, e ele encerra o verso de número 38 dizendo sobre algo importante, e esse algo importante ele diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar. Jesus está tratando sobre o princípio da vergonha desde o começo. É fácil eu não se sentir envergonhado com Cristo que faz, com Cristo que ensina, com Cristo que está no top, mas a vergonha viria. E a vergonha é algo que Jesus está nos ensinando, que pode interromper um ciclo de milagres, de bênção, de projeção extraordinária na nossa vida. Porque olha o que o verso diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras. É um sentimento. Ele está dizendo: qualquer um que tiver esse sentimento relacionado à minha pessoa, e relacionado ao que eu estou ensinando, a minha palavra, eu também me envergonharei dele. Ou seja, no dia do juízo, esse que se envergonhou de mim, eu também vou virar o rosto para ele. Você já parou para pensar que muitas coisas nas nossas vidas, elas são interrompidas por causa da vergonha que sofremos ao longo da nossa vida? Por exemplo, existem pessoas aqui que na infância sofreram por amor não correspondido. Eu não estou falando de um relacionamento amoroso na adolescência, na maturidade. Eu estou falando de crianças que na sua infância, o ato de fazer algo que nós classificamos como tá dando trabalho, é manha, é isso, é aquilo, e a criança, na verdade, ela está querendo chamar a atenção para receber do pai ou da mãe amor. E essa criança, pelo fato de não ter o amor correspondido, ela cresce uma criança traumatizada. E ela gera cobranças, e ela faz cobranças no futuro, ou até deixa de ser alguém, e deixa de viver grandes coisas, por causa de um amor que não foi correspondido ainda quando criança. Por causa da vergonha que o pai publicamente muitas vezes expõe um filho. É ver um filho que às vezes está cantando, às vezes está dançando, às vezes está simulando um instrumento, às vezes está fazendo algo que para o filho é essencial para a construção da sua confiança, da sua autoestima. E um pai olha, uma mãe olha e diz: está desafinado, está feio, está horrível, para com isso. Uma criança que às vezes uma menininha
Ou o menininho bota uma roupa, se produz todo, o pé de uma cor, a meia de outra, pega a camisa do pai e a sandália da mãe e vai na frente do pai e da mãe, e muitas das vezes o pai e a mãe olham e diz assim: tá horrível, vai arrancar isso. E gera uma ferida, um trauma de um amor não correspondido. Cresce, casa. Aí o marido ou a esposa não entende comportamentos dentro de casa, como luzes apagadas, como outros comportamentos, e ele não entende, ela não entende, ele acha isso é falta de amor, mas na verdade foi uma vergonha que ele passou, ou que ela passou, muitas das vezes ainda na infância, e aquilo ficou cravado, e essa vergonha pelo amor não correspondido gera impactos e desencadeia comportamentos que comprometem a vida, compromete o relacionamento, compromete uma família na direção de Deus, uma família feliz. O amor não correspondido de uma criança pode gerar isso. Uma exposição indesejada. Quantos líderes, quantos patrões, quantos gestores expõem publicamente os seus colaboradores, quantos líderes religiosos, quantos líderes espirituais expõem publicamente os membros, obreiros, com nomes, com situações, com circunstâncias. A exposição pública gera pânico muitas vezes em pessoas que só de falar ele já começa a passar mal, a pressão cai. Por exemplo, eu sei que tem gente aqui que fala assim: pastor, põe eu para fazer qualquer coisa, menos para falar no microfone. Se eu falar, você vai falar no microfone hoje, ele desmaia, porque tem vergonha, por causa muitas das vezes de um erro que nós cometemos. E aí a maneira como é exposto publicamente, um jovem ou uma jovem que tem um ministério lindo, um homem ou uma mulher que conhece a Cristo e pode ter um ministério lindo, maravilhoso, de repente por uma exposição pública, de repente o Gustavo demorou para colocar a tomada do notebook aqui, e eu pego publicamente. Não é que isso aconteceu, é só uma suposição. Mas eu digo: você é muito lento, será que eu vou ter que chamar outro para poder fazer isso? A vergonha, a orelha queima, a cara fica vermelha. Quem é branco, quem é preto, não tem como ficar vermelho, porque preto fica vermelho, né? Preto fica branco, some o sangue do rosto assim. A vergonha é tão grande que interrompe um ciclo de projeção. Jesus está tratando de vergonha. Quando a gente tem uma projeção, uma expectativa frustrada, quando você projeta, você diz assim: eu vou fazer tal coisa. Nós que trabalhamos no ramo de autônomo, do comércio, nós nos deparamos muito com isso. Você esquadrinha um comércio e você fala assim: o ponto é bom, tem gente, o produto que eu trabalho, o serviço que eu presto é extraordinário, eu vou fazer que vai dar certo. E aí não dá. Eu escolhi uma profissão, eu escolhi um curso e vai dar certo, e de repente não dá. E aí, por causa da expectativa que as pessoas têm de nós, e a vergonha que nós ficamos por não ter atingido aquilo que as pessoas esperam de nós, isso interrompe aquilo que nós poderíamos dar certo. A exposição, o amor não correspondido, a frustração, uma série de coisas que a gente se sente envergonhado, e essa vergonha impede. A exclusão ou a marginalização, quando você não se sente incluído em um grupo,
você como jovem, você como homem, como mulher, como participante de uma família, participante de um ministério, de uma igreja como essa. De repente você faz de tudo, mas você não consegue se sentir incluído em nenhum dos ministérios. E aí talvez você olhe para você e diga assim: eu não sou bom o suficiente, eu não consigo me incluir porque eu sou menos favorecido socialmente, o meu salário é menor, a roupa que eu uso é mais simples, eu nem tenho carro. Talvez a vergonha venha e implementa isso, e a vergonha é um trem que, pelo amor de Deus, ela encontra um aliado forte chamado medo. O medo se associa à vergonha, e toda vez que você que passou pelo processo de não ter um amor correspondido, o medo chega em você. Quando alguém quer te amar, quando a igreja quer te amar, quando alguém quer amar você, aí o medo chega perto de você e vai lá na memória e traz aquele pensamento e diz assim: olha, você já sofreu no passado, você vai passar vergonha de novo, não faz isso, não entra nessa. O medo não deixa. O medo se associa com a vergonha e faz com que você, que um dia foi exposto, você já leu a Bíblia, você já leu o livro, já sabe o assunto, aí o pastor chega e diz assim: hoje você vai dar uma aula, hoje você vai dar uma palavra, hoje você vai dar uma saudação. O medo encosta e diz assim: você já foi exposto publicamente uma vez, você não conseguiu e não vai conseguir de novo. Não adianta gerar expectativa, e a vergonha mais uma vez vence. O medo, unido à vergonha, bate na tua porta e você diz assim: esse primeiro negócio não deu certo, esse primeiro projeto não deu certo, então eu não vou fazer mais nada. Alguém chega e diz para você: tem uma grande oportunidade, e você diz: não, eu já fui frustrado, eu já decepcionei, as pessoas não acreditam mais em mim. A vergonha. Aí Jesus abre o coração e fala para Pedro e para os seus discípulos: aquele que tiver vergonha de mim, eu também vou ter vergonha dele. Mas eu não quero que vocês tenham vergonha. Deixa eu traduzir agora de uma maneira mais prática para que você possa entender. Deus vai falar de duas vias hoje. A primeira delas é o seguinte: tem coisas na sua vida que está parada, o medo unido com a vergonha. Deus está dizendo: vai romper hoje, as coisas vão voltar a acontecer, porque eu estou colocando clareza nisso, e você vai perceber que tudo isso deixou de acontecer por causa do medo unido à vergonha que você sofreu em alguma situação. Mas eu vou tirar a vergonha nessa noite. O inimigo tenta envergonhar, o adversário tenta envergonhar, Satanás tenta nos envergonhar, gerar o sentimento, é esse sentimento mesmo, de quem tem o pânico, de quem já foi frustrado no amor, de quem tem o pânico, que já foi frustrado publicamente, quem tem o pânico de que já fracassou um dia. Ele usa todo esse pânico, que ele sabe a sensação que você sente, os pelos do braço chega a arrepia quando se fala desse ponto, dessa situação. Mas Jesus está dizendo assim: você não precisa ter vergonha, porque a vergonha não é sinal de fracasso. Será que você pode olhar para quem está do teu lado? Olha para quem está do teu lado e diga assim: não tenha medo da vergonha, não se preocupe com a vergonha. A vergonha não é sinal de fracasso. A vergonha não é sinal de fracasso. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Por causa da vergonha, Pedro negou Jesus. Jesus já estava preso, Jesus já estava no sinédrio. Alguém olhou para ele e diz assim: ele parece com ele, anda como ele, fala como ele. Pedro ficou com medo e com vergonha e falou assim: eu não sei do que vocês estão falando, eu não sei do que vocês estão falando. Ele se afastou um pouquinho mais, veio outra pessoa e olhou e falou: opa, você parece com ele, anda como ele, fala como ele. Ele diz: eu não sei, para de insistir, eu não sei do que vocês estão falando. Mas Jesus olha para Pedro. Pedro abaixa a cabeça e começa a chorar, porque ele lembrou que Jesus um dia falou para ele que ele iria negá-lo.
Jesus aqui no capítulo 8, Jesus está ensinando a eles, porque o medo por causa das circunstâncias que Jesus iria passar, iria gerar vergonha neles, e a vergonha trava, a vergonha impede o avanço, a vergonha impede a projeção futura que Deus tem. E aí Pedro age dessa maneira. Quantas vezes o seu filho deixou de avançar, quantas vezes o seu filho deixou de ser, quantas vezes a sua esposa não foi, não faz, seu esposo não foi, não faz, por causa da vergonha que ele sente. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que tem festa que você não leva marido, eu estou dizendo que tem festa que você não leva a esposa, porque eu não falo para ela, mas eu tenho vergonha. Jesus está dizendo: eu vou quebrar esse negócio tudo e vou mostrar para você que a vergonha te impede de viver o melhor. Pedro negou Jesus por causa da vergonha que teve junto ao medo. Mas agora eu conheço um cabra doido, graças a Deus, papai e mamãe colocou um nome igual, e o nome desse cabra chama Paulo, e ele vai escrever aos romanos, aqueles que crucificaram a Jesus. Romanos capítulo 1, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Havia uma igreja em Roma que sabia que o hábito da crucificação era só para marginal. Havia uma igreja em Roma que sabia que quem era exposto publicamente, as suas vestes arrancadas, exposto ao sol e largado lá, era só para marginal. Paulo está escrevendo para essa igreja dizendo: Jesus foi uma vergonha sim, mas não é uma vergonha que me impede, não é uma vergonha que me trava, é uma vergonha que empodera o fraco, é uma vergonha que fez com que aquele que não tinha salvação agora pode ser chamado de filho. A vergonha que poderia impedir a projeção do Evangelho para o mundo, a vergonha que poderia fazer com que os discípulos, o Pedro, parassem o ministério, porque Jesus foi um bom professor, um bom rabino, um bom filósofo, mas quando ele foi à cruz, a vergonha veio. E quando a vergonha veio, uns voltou para as aldeias de Emaús, outros pegaram as suas redes e foram pescar, outros ficaram com medo, se esconderam dentro de casa. Mas tive umas mulheres que não tinham vergonha não. Elas levantou no terceiro dia pela manhã, pegou o bálsamo, pegou uma toalha e foi. Quando ela chegou, a pedra estava removida. Os discípulos não fizeram isso, mas aquela mulher fez. Quantos filhos têm vergonha dos pais e não falam? Eu vi um vídeo asiático recentemente, onde os filhos numa sala de aula ainda pequenos, adolescentes, foram expostos aos vídeos dos pais trabalhando, e cada um na sua classe social. Alguém aqui já viu esse vídeo? Viu? E um pai carregando o saco, trazendo para a nossa realidade, um pai ali como auxiliar de pedreiro, fazendo uma massa, outro com carrinho, coletando reciclagem.
outro batendo, pedindo, outro no semáforo, contextualizando para os nossos dias. E a intenção dos professores era mostrar para os filhos o que o pai estava se sujeitando para que os filhos estivessem naquele lugar. Tem muitos filhos que têm vergonha do pai, e o pai nunca ouviu da boca dos filhos. Sabe quando você vai levar o filho na escola, por exemplo, e o filho: papai, aqui tá bom, que já vou sozinho. Não precisa ir, não precisa estar comigo. Meus amiguinhos vão pensar o que é de mim. E quantas das vezes Deus está olhando para nós, e nós somos os filhos. E Ele está dizendo: aquele que se envergonhar de mim. A vergonha te paralisa. A vergonha te impede de viver o melhor de Deus para a tua vida. Mas Jesus não teve vergonha, assim como você, como pai. Os pais que estão aqui, dá um sinal com a mão só para mim ver os pais. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês na galeria aqui embaixo se sujeitaria a qualquer exposição vergonhosa, a qualquer uma, para ver o seu filho bem. Não importa o que os outros iriam pensar, não importa o que os outros iriam falar, não importa o que a sociedade iria falasse de você, não importa. Eu sei que você, como pai, estaria disposto a se expor, mas como filhos, nós temos dificuldades de reconhecer a exposição do Filho de Deus. Como filhos, nós temos dificuldade de reconhecer a exposição de Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero caminhar agora para a reta final: nós estamos aqui para celebrar, fazer isso em memória de mim. Pede para avisar as crianças. Fazer isso em memória de mim. E às vezes nós fazemos isso na condição primária que os discípulos estavam, que é a condição do Master Rabino. A condição de Master Rabino é boa, de não ter vergonha. Mas na condição muitas das vezes que nós estamos vivendo, na condição muitas das vezes que você viveu, as exposições que você viveu, os traumas que você trouxe desde a sua infância, isso tem bloqueado o seu relacionamento com Deus e reconhecido o que Deus tem feito pela tua vida e retribuí-lo com o mínimo que você pode fazer pela vergonha que Ele se expôs por causa de nós. E eu quero te convidar a ler mais um texto. Abre a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 1. Verso de número 18. Antes de darmos início à leitura, mais uma vez eu quero que você grave isso. Diga comigo assim: a vergonha não é para me parar. A vergonha não precisa ser o meu fim. Verso capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, para nós que somos salvos, tem salvos aqui nessa noite, mas para nós que somos salvos é
poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei ao nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós quem? Os crentes que creem em Cristo Jesus, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, as coisas que foram vergonha, sim, as que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são. Jesus foi feito vergonha, e ele, sabendo que os discípulos iriam ter vergonha dele, ele vai dizer assim, na beira de um lugar caótico, de um paganismo total, aonde ele ainda não tinha sofrido as suas acusações, as suas rejeições, a sua vergonha, ele está dizendo: não tenha vergonha de mim, porque a vergonha é o que vai trazer vida. É essa vergonha que alguém olha e diz: para que seguir esse Jesus? Para que viver essa vida? Para que enfrentar de novo o amor? Para que enfrentar de novo a exposição pública? Para que tentar de novo? Você já se frustrou uma vez? Ele está dizendo: a vergonha não é o fim. A vergonha pode marcar uma fase da vida, mas ela vai levantar pessoas que não têm medo de sofrer vergonha, de sofrer apontamento, acusação. E sabe o que o inimigo faz? O inimigo chega junto com o medo na sua vida e começa a acusar você, para que você se sinta envergonhado, envergonhada, pelo que você já fez, pelo que você já pensou, pelo que você já praticou. E Jesus está dizendo: eu caminhei, e na via dolorosa toda a sua vergonha foi lançada sobre mim, os seus pecados foram lançados sobre mim, e tudo isso foi transformado em um poder que você precisa tomar posse. Deus está trabalhando em corações aqui nessa noite. Deus está trabalhando em emoções aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual foi a sua infância, a sua adolescência, a sua fase de jovem. Eu não sei como está sendo sua vida, seu casamento, suas expectativas espirituais ou até profissionais, mas talvez o inimigo tenha usado a vergonha e o medo para travar a sua vida. Mas eu estou aqui nessa noite como homem de Deus e mostrando para você que Jesus foi o homem que mais foi envergonhado, e ele não foi envergonhado por causa dele, ele foi envergonhado por causa de mim e por causa de você, mas ele venceu. E se ele venceu até a morte, mesmo sofrendo vergonha, você também vai vencer. Mas é preciso dar um passo e dizer: eu não tenho vergonha, eu não vou me envergonhar, eu vou vencer, e a minha vida a partir de hoje será diferente. Pedro negou a Jesus, mas Jesus ainda teve de misericórdia. É preciso dar um passo e reconhecer que eu não tenho vergonha dele. A vergonha nos mantém inertes, a vergonha nos faz negar nas ações, a vergonha nos faz ficar paralisado, porque as nossas emoções estão amarradas.
Mas Jesus disse: eu vim para que vivam, e vivam em abundância. Mas para que vocês vivam a abundância, vocês precisam conhecer a verdade. E se vocês conhecerem a verdade vos... Tem uma cadeia, tem uma algema chamada vergonha. Mas ela está caindo aqui nessa noite. Talvez ela se uniu com medo, talvez ela se uniu em algumas áreas da sua vida para tentar impedir. E pensou: nunca você vai ouvir isso, mas Deus está aqui, através do Espírito Santo, ouvindo a sua situação e dizendo o seguinte: essa vergonha acabou. Amém? Essa vergonha acabou. Quantos estão me entendendo aqui? Diga assim: foi a vergonha que me trouxe vida. Foi a vergonha que venceu a morte. Foi a vergonha que me deu o espírito de filho. Talvez o inimigo queira te manter refém, te manter escravo de circunstâncias que estão dentro disso e desses critérios que eu falei com vocês. Essa era a expectativa de Jesus com relação aos seus discípulos, que eles não se envergonhassem dele. Pedro teve que validar isso, sofrer isso. E você talvez esteja vivendo isso, e Jesus não quer isso para você. E o em memória de mim aqui nessa noite é que quando Jesus está na mesa e antecedendo o ato da sua crucificação, Ele marca a nossa vida dizendo: mesmo que a vergonha venha, a humilhação venha, a circunstância, a dúvida bata nos seus corações, não deixe de fazer isso em memória de mim, eu estarei com vocês. Eu quero que você fique de pé nessa noite, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. As crianças podem se organizar aqui. Cadê os obreiros com as cadeiras? Isso, as crianças vão ministrar um louvor. Enquanto as crianças se preparem aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Ô Marcelo, ajuda nós. Pare por uns segundos aqui. Feche os teus olhos. Mergulha dentro de si mesmo. Faça uma introspecção agora. E veja quantas coisas na sua vida, e veja quantas ações na sua vida, e veja quantas situações na sua vida estão sendo condicionadas a vergonhas que foram vivenciadas, ou até estão sendo ainda vivenciadas, e que isso tem traçado a rota do curso da tua vida, te mantido refém. Quando toca no assunto, suas mãos tremem, suas mãos soam, seu coração bate mais acelerado, o medo toma conta, a aflição e o pavor por causa de uma vergonha. E você, como defesa dessa situação, você não faz mais, você não avança mais, você não tenta mais, não faz mais nada novo. Está refém dessa algema chamada vergonha. E talvez essa mesma prática tenha tomado conta e envolvido a sua vida cristã. E você, por ter visto e ouvido o que outros líderes religiosos ou outras experiências que você teve em outros lugares, foi tão vergonhoso, foi tão complicada, que quando você tem oportunidade às vezes de até dizer que é cristã e que tem um pastor ou que tem uma igreja, você não diz porque você tem vergonha.
Mas Deus nesta noite está quebrando esse ciclo de vergonha. As experiências passadas, os fatos passados não ditarão as regras dos princípios que Deus está estabelecendo na sua vida nesta noite. Vou dizer de novo nessa oração: os fatos passados na tua vida são fatos passados. Quando Deus estabelece princípios, os princípios de Deus prevalecem e a sua vida tem uma direção correta, e Deus te sustenta, e o nome dele é glorificado na tua vida, mesmo em meio a questões que você diz: eu vou ser envergonhada, a vergonha vai vir, eu não quero mais passar por isso. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu vou quebrar esse ciclo de vergonha e vou te exaltar, assim como eu fiz com meu filho. Ele foi exposto na cruz, arrancaram as vestes dele, cuspiram nele. Nessa hora não tinha ninguém para dizer lá: esse é o meu rabino, esse é o meu mestre. Não tinha ninguém lá falando isso, não. Agora ele estava exposto à vergonha. Mas a exposição da vergonha fez com que ele demonstrasse que é possível vencer a vergonha e viver algo sobrenatural através da glória de Deus. Deus não está retido. Deus não está retido por fatos que aconteceram na tua vida. Ele não está impedido por fatos que aconteceram na tua vida. Mas Deus pode agir na sua vida através de uma palavra chamada fé. E era o que Pedro passou a ter, e é o que Paulo também tinha. Por isso ele não se envergonhava. E na noite de hoje, seu coração vai sofrer essa cisão. Vai haver um divórcio agora. Um divórcio do seu coração, das suas emoções, com a vergonha e o medo que estava casado contigo por todos esses anos. Deus está agora separando isso, e no seu coração, por mais que você tenha que enfrentar novamente, mas a maneira de enfrentar vai ser diferente, porque Deus vai te honrar, assim como Ele honrou Jesus o Cristo. Eu ministro sobre a tua vida será diferente. Teu pensamento será diferente. Tuas emoções vão reagir de maneira diferente. Porque a vergonha não mais ditará as regras da sua vida, mas a glória de Deus. A glória de Deus. Abre os seus olhos agora. Olha para essa pessoa linda que está perto de você aí. Isso. E diga para ela assim: sabe a vergonha que Pedro sofreu? Sabe a vergonha que os discípulos sofreram? Fala: depois de 3 dias veio a exaltação. Fala assim: depois de 3 dias houve-se um brado, e ele aumentou, dizendo: ele ressuscitou. A vergonha foi embora quando ele ressuscitou. A vergonha foi embora quando ele ressuscitou. A vergonha foi embora quando ele ressuscitou. A vergonha, só quem está entendendo isso, será que você pode abrir a tua boca? A vergonha foi embora quando ele ressuscitou.